Glória seja dado o nome do Senhor. Então, nesse momento agora, vamos trazer a palavra do Senhor. Irmão Desley fazendo a oração, para nós trazermos a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, meu Pai, Senhor Jesus querido, queremos rogar a Ti, ó Pai, nesta noite. Senhor, venha, Senhor, nos abençoar, Senhor, nos agraciar com a Tua presença, Senhor. Senhor Jesus querido, toca em nossos corações, que a partir deste momento possamos estar ligados na Tua mensagem e possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem dedicado a cada um, Senhor, de nós. Deus meu, Deus poderoso, fala conosco, Senhor, nessa noite mais uma vez. É o que nós te pedimos. Amém. Amém. Muito bem. Desley, hoje a palavra que está no meu coração se encontra no livro de Mateus, no capítulo 4. No capítulo 4, interessante, fala de chamada. Na quarta-feira, nós meditamos a respeito de a chamada de Moisés, quanto tempo durou. Moisés foi para o deserto, ficou no deserto, teve uma escola muito grande diante de Deus, certo? E aos 80 anos, que ele viu a sarça arder e não se consumia, e o Senhor fala com Moisés ali: Moisés, tira a sandália dos vossos pés, porque o lugar que tu estás é lugar santo. Muito bem, nós meditamos também a respeito de Davi, o tempo que Davi foi separado e quanto tempo que ele foi reinar e quanto tempo que ele ficou correndo de Saul, fugindo de Saul. Não é verdade? E também falamos sobre a vida de José, que foi vendido aos 17 anos como escravo e aos 30 anos que ele foi assumir, seria o governador do Egito. Então, são uma história linda. E nos fez lembrar também, na quarta-feira, a respeito de João Batista no deserto. A escola de João Batista no deserto. E também sobre o ministério de Jesus, aos 30 anos, saiu para fazer essa grande obra, coisas lindas que aconteceu dentro de pouco tempo, e chamou os discípulos, e é sobre isso que eu quero falar hoje. O que eu quero falar? No capítulo 4 de Mateus capítulo 4, diz assim a palavra, no versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Que coisa linda esse momento aqui. No versículo 19, quando Jesus faz a chamada, e o Senhor Jesus expressa assim, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Você já pensou? Que momento lindo! E é sobre isso que eu quero falar hoje, aproveitando aqui, deixando aqui para todos os nossos ouvintes a chamada, o preço da chamada. Me faz lembrar quando fala sobre o tempo da chamada, a hora da chamada, e aqueles que obedecem a chamada, certo? Porque eu sempre digo algo assim: eu nunca vou esquecer algo que Jesus ensinou, que nós somos servos.
Nós viemos para servir. Por isso que a Bíblia diz ali, quando vai separar um obreiro, né? E a Bíblia fala sobre que nós somos o quê? Dispenseiros de Deus. Você sabe o que tem na dispensa? Materialmente falando, dispensa é um lugar onde nós fazemos a compra, a creme, tem a dispensa dela lá, ela guarda tudo certinho, no lugar certo. E quando a gente precisa de alguma coisa, vai na dispensa e pega e usa, né? Agora, você já imaginou o privilégio de ser dispenseiro de Deus? De entrar na dispensa espiritual. Eu estava ouvindo o Ivoni pregar às 3h40 da manhã. 3h40 da madrugada. Simplesmente eu levantei para orar e depois eu olhei no celular e o servo de Deus estava pregando, falando a respeito de alguém que precisava de oração, contou a situação, e alguém chegou e falou: vai até a igreja ali e tal. E ele falava a respeito que a pessoa estava precisando, era na hora da oração. Nós que somos chamados por Deus, temos que estar espiritualmente sempre abastecidos. Por isso que eu, Disley, particularmente, eu fico triste, pastor Reinaldo, isso é muito particular, ninguém pode andar na minha visão, de obreiro, de pastores que é contra alguém comprar um livro e estudar um livro. Pegar, fazer estudo. Não. Eu sou assim. Eu vim para o púlpito e que o Espírito Santo me der e eu entrego. Mas peraí, sem preparo, não ora, não estuda, não é vergonha você pegar um papel, uma caneta e você estudar, porque o Senhor Jesus disse assim, Vânia, e eu vos farei lembrar. O que você entende essa palavra de Jesus? Eu vos farei lembrar. Quer dizer, você estuda e o Espírito Santo te faz lembrar aquilo que você estudou, certo? Os mistérios, porque a Bíblia é um mistério. E a obra de Deus, é por isso que a Bíblia fala que a obra ela é feita pela fé. Mas como que o pastor Reinaldo Ferreira vai passar alguma coisa se não estuda, não compra um livro, não para, não tira o momento que nós temos que tirar o momento da oração, momento de meditação, momento de comunhão com Deus e entrar sempre na dispensa, sempre tem coisas novas. A Bíblia, ela se renova cada vez mais. Você pode pregar uma mensagem, Disley, a mesma mensagem durante o dia. Se você pregar ela 10 vezes o Senhor tem coisas novas. Sempre tem coisas novas, ela se renova. É coisa linda de Deus. Mas o que eu quero dizer é que a chamada, Vani, as 3 etapas de uma chamada. Muito interessante aqui. Primeiro, o que Jesus disse aqui? Vinde, ele disse a Jesus, vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homem. Então, aonde que o Senhor quer chegar? Falar sobre o vinde? Falar sobre o ficai? E falar sobre o ide? Sobre o vinde, presta bem atenção na palavra. A primeira etapa de uma chamada é vinde. Em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos que estão o quê? Cansados. E que mais? E oprimidos. E o que o Senhor diz depois? E eu vos aliviarei. Esta é a primeira etapa extensiva a todos os pecadores.
Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem. Quanta gente que nesse momento está oprimido, está cansado, está triste, angustiado, atribulado, depressivo, decepcionado. Mas Jesus faz um convite lindo. Jesus faz um convite maravilhoso. Vinde a mim. Jesus está convidando, vinde a mim. Então as 3 etapas de uma chamada. Vinde, primeiro nós estamos falando. Em Mateus 4,19, Jesus disse a Pedro e André: você já pensou que convite aquela hora? Beira-mar, bem na beira do mar, em nome de Deus. O que aconteceu ali? Vinde após mim, e eu vos farei. Jesus disse assim: eu quero fazer de vocês 2. O que eu quero fazer de vocês 2? Eu vos farei de vós pescadores de homens. Para onde? Para o meu reino, para o reino de Deus. Para o quê? A Nova Jerusalém. O Senhor falando ali de uma forma gloriosa, poderosa, uma chamada extraordinária. E em Mateus também 4, 21, 22, Jesus viu Tiago e João, outros 2 personagens lindos, maravilhosos, a chamada deles. Jesus viu. O que você entende? Jesus viu. Jesus vê todas as coisas. Jesus está vendo eu agora. Jesus está vendo você agora, Disley. Jesus está vendo agora, Ivani, agora Deus, o Senhor Jesus está vendo o ouvinte aonde nós não vê. Aonde eles estão? Alguma parte do estado do Rio Grande do Sul, alguma parte de Santa Maria, alguma parte do Brasil, alguma parte do mundo. O Senhor está vendo agora exatamente nesse momento, e ele ouvindo o quê? A mensagem. Essa palavra. Mas aqui diz aqui que Mateus 4, 21, 22, Jesus viu Tiago e João e os chamou. Eles, e no mesmo instante, deixando o que eles deixaram? O barco e seu pai, e seguiram o que? Jesus. Eles deixaram o barco, deixaram os seus pais. Há necessidade, é necessário nos deixar para seguir o Senhor. Eu lembro bem, eu falei hoje ainda sobre a minha mudança, quando o Senhor me chamou. Eu tinha que deixar o Egito. As coisas do passado me fazem lembrar da palavra que Paulo pregou, me esquecendo das coisas que ficaram para trás. O que eu faço? Eu prossigo. Para onde? Para o meu alvo. Obedecendo o quê? A chamada. O Senhor me tira das drogas, me tira de uma depressão, me tira da bebida alcoólica. Eu bebia 1 litro de pinga e 1 litro de fenete junto. Eu era alcoólatra, na cidade de Itirapuã. As ruas da cidade eram muito largas. Eu ia de uma calçada para outra de cima. Da calçada, eu andava até chegar na minha casa. A Raquel de Itirapuã sabe disso aí, todos lá que são meus ouvintes ali de Itirapuã. Lá atrás, na década de 70 e pouco, 80 e pouco, eu comecei a beber muito novo. Com 14 anos eu já era alcoólatra. Com 15 anos eu era um baita de um alcoólatra. Aos 16 anos eu descobri as drogas. E era uma tristeza muito grande para minha família. Até que um dia o Senhor me laçou, me chamou.
Então essa passagem bíblica que nós estamos lendo aqui, a chamada desses homens aqui, são coisas lindas. Mas nós falamos sobre vinde, né? Eu vou bem rapidinho aqui para não atrapalhar. Agora falar sobre ficai. A segunda etapa da chamada de ficai, em Lucas 24, 49, Jesus disse: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do quê? Do poder. Ficai na cidade. Ficai preparando no quartel do general de Deus. Ficai. Então é interessante que essas etapas tem que haver obediência, obedecer. Se obedecemos a chamada, vinde e ficai. Ficai o quê? Ficar no quartel aprendendo a palavra, aprendendo, que eu disse agora mesmo, estudando, buscando de Deus, prestando atenção. Porque tem muita gente que não amadurece, tem muita gente que não cresce. A Bíblia diz o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Por que tem muita gente que não aprende? Não para ouvir. Eu costumo dizer na igreja, Vânia, que tem muitos mestres e poucos alunos. Todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer saber demais, tem as próprias visões e não para ouvir o que o Espírito diz à igreja. O que diz em Apocalipse? Ouça, várias vezes, pode ler lá, tem muitos aí. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor ainda usa homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. Mas nessas 3 etapas de uma chamada, falando sobre vinde, sobre ficai, tem hora que nós tem que ficar, nós quer ir. O Senhor está dizendo, fica no quartel, rapaz. Aprende aqui no quartel. No quartel de Deus é tudo diferente. Tem um tempo determinado. Tem o tempo do processo. Tem o tempo de chorar, tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem o tempo de afastar, tem tempo para tudo. Mas no quartel, às vezes você fica, tem um momento de solidão, tem um momento da aprovação, tem um momento que parece que você está esquecido pela humanidade, pelos amigos, entre aspas. Mas o Senhor jamais nos esquece e jamais nos desampara. E tudo tem o tempo dele. Mas no tempo dele no quartel, na hora de enviar, ele envia. E acontecem coisas maravilhosas. Então, falamos sobre vinde, sobre ficai, e agora sobre o ide, porque a nossa hora já está chegando. Essa terceira etapa da chamada ide, em Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho de Cristo é uma obrigação de todos nós obedecer essa chamada. Em 1 Coríntios 9:16, o apóstolo Paulo escreve dizendo: se anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, não tem esse negócio, eu não concordo muito, é um erro muito grande nosso, de ficar falando para as pessoas, tem que sair, vai pregar, vai. Desde quando o Senhor nos escolheu, Jesus disse assim: não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. Se o Senhor escolheu e deu a oportunidade de ser servo, e do nosso nome está escrito no livro da vida, é uma obrigação nossa, de cada um, falar que Jesus salva, falar que Jesus cura, falar que Jesus batiza com o Espírito Santo, falar que o Senhor vai voltar.
falar que o Senhor muda a história de um homem. O Senhor tira uma pessoa da prostituição e faz dela uma missionária, faz dele um pastor, tira das drogas e faz um grande pregador. Então, a pregação do Evangelho é uma obrigação de todos nós, você que está ouvindo, aonde você estiver. Nós temos que chegar, seja na escola, seja no hospital, seja num presídio, seja na rua da sua casa, para o vizinho que você tem comunhão, que você tem amizade, dizer para ele: sabia que Jesus te ama? Foi a mensagem que eu recebi. Sabia que Jesus te ama? É difícil falar para alguém que está desesperado, com depressão, angustiado, está sem esperança, perdeu a vontade de viver, perdeu a vontade de estar no meio da sociedade. Tem alguém, nesse momento agora, que está desesperado, triste, quem sabe passando por uma fase financeira muito difícil, quem sabe passando uma fase de enfermidade na família muito difícil, quem sabe alguém está passando uma situação difícil e ele quer ouvir de você: sabia que Jesus te ama? Sabia que Jesus pode mudar a sua história? Uma palavra, essa palavra, ela sai da onde? Da onde nós pegamos? Da despensa de Deus. Porque a Bíblia nos chamou, além de pregar, que é uma obrigação de todos nós. Interessante que a dispensa de Deus tem para a humanidade coisas lindas, maravilhosas. Depois que eu descobri essa dispensa, barbaridade, voltou a alegria, voltou a paz, voltou a vontade de viver, nasceu dentro de mim aquele desejo de, sem interesse ministerial, sem interesse, cargo de diácono, cargo de presbítero, cargo de evangelista, cargo de pastor. Isso aí é merecimento do tempo que você trabalha, e automaticamente Deus vai usar alguém para te consagrar. Mas o mais importante, nós devemos guardar o que no coração? É que somos servos. E o servo está para servir. Não podemos ficar com ambição no coração, desejo de bens materiais, muito dinheiro, não. Ser servo, que privilégio ser servo. O Senhor olhar lá de cima e pegar você, levar você a determinados lugares, determinadas ruas, determinadas casas, determinadas igrejas, para abençoar, para você ser útil. Nunca esqueça que você é servo, e o servo é para servir. Ide, essa palavra ide, nessas 3 etapas, não esqueça da palavra, as 3 etapas de uma chamada: é vinde, ficai, ide. Outra coisa que eu acho interessante em Atos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 4 até o 5, a Bíblia, ela afirma: esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegado a determinado lugar anunciava a palavra de Deus. Interessante. Coisa linda é você ser tomado pelo Espírito Santo e vai aonde Deus, aonde o vento soprar, que é o Espírito Santo, ele sopra e nos coloca em determinado lugar certo, na hora certa. Me faz me lembrar, sabe uma passagem que mexe muito na minha mente? Eu vou estar encerrando, mas é uma passagem que eu acho linda, maravilhosa. É que tinha um homem na carruagem, estava lendo o livro do profeta Isaías. Eu estava lendo o livro do profeta Isaías, e de repente o Espírito Santo me pega, Felipe, e ele veio correndo ao lado da carruagem.
Ora, você faz ideia, a carruagem andando, ele veio e ficou ao lado da carruagem. E ele faz uma pergunta para Eunuco. Entende aí o que é? Ele falou, como eu vou entender se não tem alguém que me explica? Que me ensina? Que coisa linda. Felipe agora sobe, ensina, explica para ele. E agora fala sobre o batismo. E o eunuco, muito inteligente, a água está aí. Não tem nada que impede. Eu quero ser batizado agora. Desceram. Foi feito um grande batismo. Batizou. Mas é interessante que o mesmo Espírito Santo pegou Felipe e sumiu com ele de novo para outro lugar. O que você não explica? É interessante a palavra de Deus. Eu costumo dizer de uma coisa, não sei se vocês dois vão entender, agora os ouvintes vão entender o que eu vou falar. Às vezes Deus complica e depois ele descomplica o que ele complicou para que a obra dele seja feita. Então a Bíblia é um mistério. Rapaz, tem coisas, tem chamadas, por exemplo, que às vezes complica as coisas. Você fala, mas por que? E de repente o Senhor vem e descomplica aquilo lá. Para você realizar. Mas no meio dessa palavra eu quero dizer o que? Na Bíblia Sagrada aqui, ó. Hoje estou na Bíblia aqui, ó, lendo a palavra. Não esqueça que nós somos servos de Deus. Muito obrigado. Essa é a palavra. E o Senhor Jesus fez a chamada para os 12. Aí alguém diz assim, mas o Senhor chamou 12 e um deles. Meu amigo, a Bíblia tem que ser cumprida do jeitinho que o Senhor veio para realizar. Tudo tinha que acontecer para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Tudo tem um tempo, cada um teve a sua missão. Cada um. O Senhor ensinou e continua nos ensinando de uma forma gloriosa. Essas 3 etapas de uma chamada revela a necessidade do obreiro se preparar e ser obediente. Foi o que eu falei no começo. Ao Senhor. E cada um da sua chamada, quando o Senhor disser vinde, devemos logo atender. E o Senhor está fazendo, Vani, eu acredito nesses últimos dias, uma chamada para muitas pessoas. Eu estou vendo assim, pessoas que era impossível de converter. Vai batizar agora aqui na matriz, sábado aqui, um senhor lá da Tomazete. Poucos da igreja lá sabem a história desse homem. Mas os mais velhos do bairro sabem que o homem bebia demais. Era alcoólatra demais. E a vida dele, olha, é conhecida ali no Tomazete. Não é que a palavra alcançou o homem. Ele escutou o vide. Ele escutou ficai. E agora está obedecendo o ide. E vai batizar ele, a esposa, casou os dois, depois de muitos anos morando junto. Casaram agora, fez discipulado. O rosto do homem mudou, parecendo um rapazinho de 15 anos. Deus trouxe um renovo. Eu fico feliz. Tem muitas histórias acontecendo ali no Tomazete. Certo, o Senhor está fazendo a obra. Muito obrigado, Vani. Vamos lá? Então, só um pedaço do louvor aí e já vamos, então, para a oração final, agradecendo o Senhor por essa palavra, né? Sobre as 3 etapas de uma chamada.
E ao anjo que escreve a igreja de Filadélfia: eis que eu tenho visto a tua luta, e eu te abri uma porta a qual ninguém pode fechar. Quando eu cheguei nesta igreja, um vulto de branco eu vi passar. Entre vós, mistério, eu vi os pais renovar. Mistério, ter linguajar de anjos. Muito mistério no templo a pairar. E o vulto foi andando lentamente, uma voz de autoridade bradou. Quando subiu no altar, bradava: sou eu que abençoo esta igreja, sou eu que renovo as alegrias, sou eu que dou o livramento, eu velo pelo meu povo noite e dia. Meus anjos estão aí acampados, eu sou o noivo, ouça, noiva minha, eu sou Jesus. Muito bem, nesse momento agora, orando em favor de todos os ouvintes, agradecendo por essa palavra que veio, essa palavra, as 3 etapas de uma chamada, mas agradecendo a Deus nesse momento por todos. Grande, poderoso e eterno Deus, eu agradeço o Senhor por essa oportunidade de estar aqui e poder orar em favor de todos que estão nos ouvindo neste momento, das famílias, daqueles que estão enfermos, doentes, daqueles que estão desanimados, daqueles que estão precisando das nossas orações. Nesse momento, Senhor, eu entrego em todos os lugares. Alguém está orando agora, chamando pelo nome do Senhor. Alguns estão clamando por misericórdia, alguns estão clamando por cura, alguém está clamando por portas abertas, que o Senhor possa abrir porta. A tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Então, Senhor, neste momento, colocando tudo nas mãos do Senhor, eu creio na vitória. Obrigado por essa oportunidade da oração, de estar aqui no programa Pelos Caminhos da Vida, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, do pastor Reinaldo Ferreira, nessa sexta-feira. E o Disley? Paz do Senhor e uma boa semana a todos, no nome de Jesus. Que benção. Até quarta-feira, meu Deus. Quarta-feira estaremos de volta no programa Pelos Caminhos da Vida. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.